Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula, mas hoje aula de literatura, tá certo? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá para nossa aula 26.1, realismo e naturalismo, né? Nós vamos aqui ver a história social do realismo e do naturalismo, as características, autores e obras. Como vocês já sabem, sempre começando com um texto atual. Agora, qual é o tema aqui, ó? O título aqui: Formas de lutar contra a intolerância no Brasil. É necessário analisar a cultura do eu, cada dia mais enraizada em nossa sociedade. Na contemporaneidade, o mercado de trabalho é extremamente acirrado e competitivo, focando em si próprio e no seu crescimento pessoal e profissional. O ser humano acaba por incentivar o individualismo. Este faz com que se aceite menos o outro, suas diferenças e especificidades. Fica bem claro que há diversos aspectos no mundo contemporâneo que faz com que algo tão antigo quanto a intolerância no Brasil tome formas catastróficas e até mortais. Cabe ao homem pós-moderno selecionar as informações que recebe, buscando saber o que é coerente ou não. Além disso, não devemos radicalizar nenhum movimento político, religioso ou social, pois os extremistas existem em todo lugar, mas são minoria e não devem responder pelo todo que representam. Entretanto, para formar um país mais justo e incluso, é necessário que os poderes políticos invistam em políticas públicas de integração e combate aos preconceitos raciais, sociais, culturais e de todo e qualquer outro gênero. Então, aqui tema a estudar para se obter uma redação nota 1000. Amados, né, nesse texto, quando a gente coloca aqui o texto atual, você vai logo lá de cara, vão olhando os conectivos, né, os elementos coesivos, os elementos linguísticos, tá bom? E vocês leiam e para ver qual a ideia de adição, causa, consequência, tudo, se está usado adequadamente. Belezinha? Então, vamos lá então, falar do realismo. Vejo aqui, ó, história social do realismo. Realismo e naturalismo no Brasil. Mas essa questão do realismo, vamos ver o contexto cultural, amadinho, né? Ou melhor, cultural, o contexto histórico no mundo. Olha essa imagem aqui, essas obras, né? Essas pinturas de Jean-François Millet. Aqui já fala tudo, é natural mesmo, é realismo. É pintando aqui a realidade, o mundo do jeito que é, tá bom? Então, na segunda metade do século XIX, o mundo ocidental vivia um momento de efervescência econômica. O momento, além de econômica, a questão científica, filosófica. E tudo isso, de algum modo, vai aparecer onde, amadinho? Na literatura. Por causa da Revolução Industrial, no século XVIII, saiu lá do romantismo, houve um grande avanço no campo da tecnologia,
no campo da indústria, no maquinário inovador, dos transportes, da comunicação. E diante de uma sociedade o quê? Pungente, materialista, não havia espaço para a concepção espiritualista do romantismo. Lembra que o realismo queria tirar essa questão vamos dizer, da perfeição? Nem tanto da perfeição, né? Ele queria mostrar realmente como que era feito. Tá certo? Juntamente às novidades tecnológicas modernas, há uma forte tendência cientificista, a qual iria explicar as coisas como elas eram efetivamente, solucionar os problemas da humanidade, a realidade, enfim, não poderia ser estendida através da metafísica subjetividade. Beleza? Aí nós temos aí, nessa linha, podemos pensar em quem, por exemplo, na teoria de Charles Darwin. A origem das espécies, de 1859, contraria o criacionismo, segundo o qual foi tudo criado por Deus. Para o cientista inglês, os seres vivos, incluindo o ser humano, evoluem descendendo com modificações, ou seja, as espécies se transformam com o passar do tempo, o que origina espécies novas que possuem o mesmo ancestral. Trata-se de um processo de seleção natural em que o organismo mais forte permanece cada vez mais bem adaptado ao ambiente em que vive. Agora, no campo da filosofia, havia uma conexão com tudo que ocorria em termos socioeconômico e científico. E só a gente pensar no positivismo, vem quem? Augusto Comte. Teoria que deixava de lado qualquer explicação que não estivesse ligada a fatos. E, para os positivistas, o que ocorria com o mundo e o homem estava predeterminado pelo meio social ou biológico. Grosso modo, isto é que chamamos de determinismo, tá certo? Então, a literatura do realismo reflete a realidade da segunda metade do século, o quê? Do século XIX. É necessário entender o que acontecia na Europa, especialmente na França. No decorrer do século XIX, pois as mudanças estruturais, principalmente sociais, que ocorreram no continente influenciaram as produções literárias brasileiras. Naquela época, a França era vista como um modelo cultural e de costumes no Brasil, um território independente cuja literatura bebia diretamente da fonte francesa. Surgiu como resposta ao artificialismo do neoclassicismo e ao sentimentalismo exacerbado do romantismo, em um momento conturbado da história do continente, repleto de revoltas sociais, de insatisfação política, que foram traduzidas para a sua literatura. Os operários eram camponeses pobres e letrados que foram para a cidade em busca de trabalho. Encontraram jornadas exaustivas, condições de vida precárias e um salário miserável. Foram tomando consciência da situação e se organizando para lutar pelos seus direitos. Aqui, ó, a obra, né? As Respigadeiras, de 1857. Então, aqui você já vê, né? Aqui retratando o que acontecia neste período. Foi o período que começaram a trabalhar e a ganhar. A economia começou a evoluir, mas assim, ó, era de uma forma precária. Temos aqui também, olha só,
a questão da Revolução Industrial, ó. Após, aqui, ó, a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra acentuou a divisão de classes e promoveu a condição precária dos operários, ao passo que favorecia o enriquecimento da burguesia industrial. Ó, após a abdicação do monarca Carlos X, as lutas em decorrência da insatisfação de setores da sociedade se tornaram intensas e influenciadas pelas teorias sociais, como o socialismo e o nacionalismo. Aqui, amadinha, vocês vão agora descobrir quais foram as características, né, do realismo. Temos objetivismo e materialismo, descrições narrativas lentas, uso de adjetivos realistas e linguagem direta, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher, subordinação do amor a interesses sociais. Heróis são pessoas comuns com defeitos, incertezas, críticas às intuições sociais, ou melhor, às instituições sociais e aos valores burgueses, universalismo e cientificismo, o próprio, fala de sua característica, ou seja, a realidade, o próprio nome, né? A realidade se preocupava com o momento histórico presente na sociedade e seus contextos políticos e econômico. E falando dessa questão, né, do contexto político, nós temos aqui o contexto histórico no Brasil, do Brasil, né? O que aconteceu? Muitas transformações estavam ocorrendo, tá certo? Tiveram influência europeia, como sempre, acontece lá na Europa, aí depois acontece aqui no Brasil e vai pegando um pouquinho, né, da característica de lá, beleza? Aí o que mais? Durante o século XIX, viveu-se uma espécie de transição entre o rural e o urbano, o antigo e as novidades. O Brasil deixava para trás o colonialismo, né, durante o qual as pessoas viviam dispersas por um território continental com a vinda da família real, né, lá em 1808. Beleza? As últimas produções da geração romântica já indicavam a mudança que estava por vir. Olha lá, Castro Alves, né, da terceira geração, né, que fazia poema social, Sousandrade, Tobias Barreto, atentavam para a realidade social do país em suas obras. Na prosa, a obra de Manuel Antônio de Almeida dava indícios de novas abordagens. Olha essa imagem aqui, representa tudo. Nesse período aí, ó, cresce o quê? A campanha abolicionista. Beleza? O que mais que acontece? Fortalecimento da reforma agrária. Olha aí a produção. A queda da escravidão e do império criou realidades, né, no país, uma nova realidade no país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa, ambas influenciadas por ideais europeus. Temos aqui o liberalismo, socialismo, positivismo e cientificismo. Beleza? E o que nós temos aí também, né? Dessa questão do contexto histórico, né? A segunda metade do século, né, foi muito intensa. Ou seja, teve uma intensidade política, né, socioeconômica e cultural. Ó, 1888, você vai lembrar de quê? O que foi marcado nesse ano?
Princesa Isabel assinava a Lei Áurea, o que tirava o país oficialmente do sistema escravocrata, amadinho, que havia sido base da força de trabalho por séculos. Um ano depois, outra enorme mudança. Que mudança foi essa, né? Deixamos de ser monarquia para nos tornarmos uma república, tendo como primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá certo? Olha só as mudanças que aconteceram, né? Envolvido nesse clima de rupturas e novas perspectivas, estavam os ideais positivistas que tiveram boa projeção no Brasil. A burguesia daqui, né, no Brasil, via no pensamento racionalista de Comte uma estratégia interessante para as renovações pelas quais passávamos. O que é importante lembrar, né? A frase, né, da bandeira nacional, da nossa bandeira nacional, ó, ordem e progresso, né? Nacional é positivista. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Rapidez. Todas essas questões eram tratadas à luz das correntes filosóficas em voga na época, sobretudo o positivismo, o determinismo e o darwinismo. Olha só, o realismo brasileiro compõe os fundamentos teóricos do realismo europeu. A filosofia positivista de Augusto Comte defende um olhar científico para analisar os comportamentos sociais. O cientificismo, né? Valorização das ciências exatas e sociais. O darwinismo, né? Teoria que afirma que só os mais fortes adaptados sobrevivem. O empirismo, só o que é experimentado, presenciado e observado pode ser narrado valorizando o quê? O método científico. O distanciamento, há uma impessoalidade para permitir uma visão objetiva dos fatos. O determinismo, o comportamento humano é definido pelo meio, ó, a total aceitação da existência tal qual ela se apresenta. Então, os autores do realismo brasileiro, ó, Machado de Assis, Raul Pompeia, Xavier Marques, João Lúcio Brandão, Júlia Lopes de Almeida, Aloysio de Azevedo e Arthur de Azevedo. Ó, os principais autores realistas, Machado de Assis e Raul Pompeia, tá certo? E tanto que a obra, né, de Machado de Assis, romance realista, Memórias Póstumas de Brás Cuba, é o marco inicial do realismo brasileiro. Lembra? 1881. História social do naturalismo. O naturalismo, né, é uma ramificação do realismo, pois os dois movimentos se desenvolveram ao mesmo tempo na Europa e encontraram no Brasil escritores que souberam desenvolver o romance, dadas as condições sociais de um país às vésperas da abolição e da escravatura, da proclamação da República, e que estava vendo os latifúndios serem gradativamente invadidos por estrangeiros e máquinas. Que droga, tomar mais um pouquinho para ver se melhora essa garganta. Desculpa aí, Amadinha, foi a força de expressão. Mas acontece. Tá bom que fica irritando a garganta, né? Olha só. Essa obra aqui, Amadinho, ó, muito aqui, Vagão da Terceira Classe, de 1864, né?
é uma obra francesa. Aqui, ó, mostra e dá para perceber, né, pela imagem, a questão assim vagão de terceira classe. O que nós temos aí, né? Vamos ver aqui, ó. As pessoas já retornando do trabalho para sua residência, né, para sua moradia. Ó, a mãe alimentando seu filho, amamentando. A senhora com aquela expressão de cansada, o garotinho já dormindo, entendeu? Aí, ó, é a realidade, não tentou enfeitar nada. Já logo, né? E você percebe que aqui tem uma separação, ó. Aqui, ó, já dá para perceber, né, que a outra classe, né, a outra parte, já é da pessoa elitizada, entendeu? Aí vê essa questão, né, das desigualdades. Mas vamos ver aqui, ó. As características do período incluem uma análise social apurada de grupos marginalizados que não costumavam aparecer até então na literatura. Há, por meio dos escritores, uma valorização dos ambientes coletivos, aglomerados e habitações. Então aqui, ó, fez uma obra de arte do vagão. Aí não tentou escolher não, só reproduziu, tá? Obra realista. Na Europa, iniciou com o escritor francês Émile Zola, que, influenciado pelas teorias científicas da época e pelos romances do seu contemporâneo, Honoré de Balzac, transpôs o rigor de análise científica para a ficção. Romances principais: Nana, Prostituição de Luxo, de 1880, e Germinal. Trabalhou durante alguns meses em uma mina de carvão a fim de ficar próximo do seu objeto de estudo, 1881, tá? Mais outra obra aí é O Fardo, pintura de José Malhoa, de 1910. No Brasil, né, nós temos aqui ao lado O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Inglês de Souza abriu caminho com os romances Calculista, de 1876, História de um Pescador, de 1876, O Coronel Sangrando, de 1877, O Missionário, de 1891, mas com Aloysio Azevedo é a publicação de Um Mulato, que o movimento ganhou força em terras brasileiras. Também Casa de Pensão, de 1884, inspirado no caso da Crônica Policial do Rio, que descreve a vida nas pensões chamadas familiares, onde hospitavam jovens que vinham do interior para estudar na capital. E O Cortiço, de 1890, romance mais popular no Brasil. Inspirados pelo cientificismo do século XIX, escreveram romances de tese, que pretendiam provar algum aspecto da natureza dos seres humanos em sociedade. No caso dos escritores do naturalismo, salientou-se o determinismo, a prova de que os seres humanos são influenciados por seu meio, pelo momento em que vive e pela sua raça. Priorizam aqui, ó, aquilo que é instintivo e primitivo no ser humano, em detrimento da razão, com a agressividade e o erotismo. Além de contarem com narradores objetivos e oniscientes, que assistem à cena como espectadores cientistas, que dissecam seus personagens com o intuito de confirmar suas teses. Com relação aos enredos, a maioria dos romances naturalistas possui finais trágicos,
quase sempre ressaltando a supremacia dos personagens da elite, em geral, brancos, europeus ou seus descendentes, em detrimento dos personagens das classes mais pobres e operários. Temos aqui as características que, para o leitor contemporâneo, não são incomuns na época do naturalismo. Causaram uma reação negativa perante a crítica literária, tais como o uso da linguagem oral e popular nos diálogos, cenas de sexo, incesto e amor homossexual. Características, temos aqui radicalização do realismo, oposição aos ideais românticos, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo, linguagem coloquial, clara, objetiva, descrições minuciosas, visão mecanicista do homem, temas sociais obscuros e polêmicos, personagens patológicos, mórbidas, desequilibradas, foco na análise de comportamentos humanos, sensualismo, erotismo, impessoalidade e engajamento. Viu só? Daqui nós estamos falando de quê, amadinho? Do naturalismo. Temos aqui, quais são os autores e obra? Aqui nós temos aqui o Émile Zola, francês, com a obra Germinal, de 1885. Essa de Queiroz, que é português. Obra O Crime do Padre Amaro, de 1875. No Brasil, nós temos a Luísa Azevedo, O Mulato, Adolfo Caminha, Bom Crioulo e Raul Pompeia, O Ateneu. Como foi falado, tanto o realismo e o naturalismo foram desenvolvidos no mesmo período, tá certo? Lembrando sempre, que a escola do realismo, que significa, um conjunto de aspectos que marcaram as artes a partir da década de 1850, tá bom? E na literatura, amadinha, ele vai indicar o quê? A preferência pelos fatos e a descrição da sociedade, estamos falando de quê? Do realismo, tá? Como é de fato e o que afasta do idealismo romântico, A palavra em si, realismo, ela foi usada pela primeira vez, é uma curiosidade aqui para vocês, em 1857, pelo crítico de arte romancista francês. Olha, me perdoe a pronúncia, mas era Champfleury. Vou dizer assim, Fleury. No mesmo ano, em 1857, saiu o livro Madame Bovary, tá bom? Considerado o primeiro romancista realista, tá? No mundo. No Brasil, a escola tem seu início em 1881. Veja bem, 1871. Eu falei de quem? Quem será? Com memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O livro, na verdade, marca o começo da fase realista do autor, na qual se encontram também obras como Dom Casmurro e Quincas Borbas. Aí você já tem, que Dom Casmurro, fez parte da unidade 1, Vocês tiveram o contato, tanto que se você analisar aqui, você leu a obra, de Bento Santiago, Bentinho, Dom Casmurro, lá tratava da burguesia, não tratava?
indivíduos, análise psicológica, positivismo, documental e vocabulário elegante. Burguesia, era onde que aconteceu a história de Bentinho, Rio de Janeiro, né? Da sociedade elite, sociedade burguesa. Lembra lá da história, né, da narrativa, que ele, quando criança, alegre, era protegido por todos, cercado de várias pessoas, sempre ao seu redor. Aí, o que aconteceu, amadinha? Lá na sua velhice, ele já estava só. Mãe já havia morrido, tio, José Dias, a esposa, o filho. Aí o amadinho começa a falar, a relatar a sua história. Lembrando que Dom Casmurro Bento Santiago, ele foi ao seminário por causa da promessa, aí saiu porque ele não queria ser padre, a vontade era da mãe, mas por causa da promessa. Mas a mãe não queria ficar sozinha. Aí você vai vendo, fazendo assim, essa questão da análise psicológica. Olha a análise psicológica. Aí que faz ele, o Bento Santiago, né, que se tornou o Dom Casmurro, ele manda fazer uma nova casa lá no Engenho Novo, do jeito que era lá da rua Mata Cavalo. Entendeu? Ele vai construindo parte por parte, igualzinho. Mas só que, como diz assim, faz a relação do tempo que ele era jovem para velhice, para ter essa ligação. E você percebe, parece até que é outra pessoa. Não é o Bentinho de criança para o Bentinho na vida adulta. Beleza? Então, aí você vê também as características do realismo, né? Busca pela objetividade, pelos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições dos tipos sociais, situações típicas, fim das idealizações, retrato de adultério, miséria e fracasso social. Adultério, que ele pensava lá no Dom Casmurro, que Capitu, né, tinha traído ele, né, com seu amigo Escobar. O ciúme era tanto, ele gostava tanto que o ciúme ultrapassou. Beleza? Aí, o que mais? Prevalência de formas de romance de conto e faz uma crítica social. Agora, o naturalismo. Temos, né, a questão marginalizados, coletividade. Lembra lá do livro O Cortiço, né? Lá, realismo, individual. Já aqui, ó, o grupo, a coletividade. Aí vai fazer a análise do quê? Patológica, determinismo, experimental. Aí o vocabulário é o quê? Grosseiro. Vai fazer essas associações entre homens e animais, o instinto, característica física. Por que essa questão do instinto animal? Né? Essa questão do coito, né? Do desejo carnal. Uma ótima obra para ser lida é o Cortiço. Beleza? Você vai ler o Cortiço? Claro que sim. Tá certo? Então, quem vai se destacar, né? Eu já falei, é Machado de Assis. Então, um pouquinho, só para a gente finalizar aqui, ó. Machado de Assis era de origem humilde,
Teve pouco contato com a educação formal. De auxiliar de tipógrafo. Curiosidade para vocês, eu passo a revisor, redator, colaborador de jornais e revistas. Escreveu romances, contos, crônica, poesia, teatro e ensaio. Sua obra é marcada pelo humor irônico e sarcástico, pelo pessimismo, pela crítica em relação à sociedade de aparência. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Olha só, um trechinho que eu vou ler aqui é de Memórias Póstumas de Brás Cuba. Fala o seguinte, ó. Dessas lutas terríveis na alma de um homem, não. Ninguém sabe o que se passa no interior de um sobrinho. Tendo de chorar a morte de um tio e receber-lhe a herança. Ó, contraste maldito! Aparentemente, tudo se recomporia, desistindo o sobrinho do dinheiro herdado. Desistindo o sobrinho o sobrinho do dinheiro herdado. Mas então seria chorar 2 vezes, o tio e o dinheiro. Então aqui nesse trechinho predomina o humor, pois o sobrinho poderia desistir da herança do tio falecido. Mas aí seriam 2 tristezas, né? Tanto da perda do tio e a herança. Beleza? Ok, então. Amadinhos, aqui terminamos a nossa primeira parte da aula. E daqui a pouco, né, eu retorno para nossa revisão. Até lá!